Gente, vamos abrir hoje no Salmo, considerado um salmo messiânico. Obrigado, Carlos. Ele é considerado um salmo messiânico. Já falei nele aqui, mas hoje nós vamos abordar. Claro que o contexto e a estrutura dele é a mesma. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse salmo, Salmo 24. Sabe que se nós formos falar um pouco sobre a história, né, da criação, de tudo que aconteceu e de tudo que vai ainda acontecer, nós vamos olhar para a palavra do Senhor e nós vamos perceber que o Senhor criou todas as coisas e a partir da criação houve uma queda, né, na raça humana, quando Deus lá fez o jardim, lá naquele espaço, né, do Éden, colocou lá um jardim e colocou o homem, colocou também árvores para que fosse para uso e fruto dele, mas disse: olha, tem uma árvore lá que essa vai denotar o respeito que você tem por mim, e nela você não toca, e a partir do momento em que você tocar nesta árvore, você vai morrer. O texto original vai dizer: morrendo, morrerás. É a ideia de que você vai morrendo a cada dia, e enfim, vai morrer. Acho que o Adão deve ter pensado assim: ué, dei ouvidos à serpente, mas não morri. Só que não, né? Ele estava morrendo a partir dali, a cada dia. E é isso que acontece conosco, né? E nós somos engraçados, seres humanos, porque cada ano que passa, como diz o Dr. Morte, já esteve aqui, um capelão, né? Dr. Moisés, que é capelão também e professor de seminário na área de tanatologia, ele tem essa formação na área da morte. Ele diz: nós evoluímos para a morte. A partir da queda, o ser humano evolui para a morte. E é incrível que cada ano que passa, nós estamos mais perto da morte, mas a gente canta parabéns, né? Parabéns para você. Devia ser diferente, né? Vamos mudar o parabéns, né? Parabéns para você, que já vai morrer. Quer dizer, você já está chegando mais perto, né? Pois é, então. Mas Deus criou, então tem a criação, e aí tem a queda. Mas Deus, mesmo antes de criar todas as coisas, antes que Ele dissesse haja luz, Ele já tinha providenciado a cruz. Esse Deus, então, Ele também providenciou a redenção de um povo que Ele escolheu para si, dentre todos os que estavam debaixo da sua ira, em inimizade com Ele, debaixo de condenação. Escolheu um povo para si. E Ele preparou a redenção. E para o futuro, a palavra então é a consumação. Acontecerá a consumação de todas as coisas. Está na palavra já escrito, está registrado, que um dia o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele vem para julgar, ressuscitar vivos e mortos, e vem para julgar. E vem também para glorificar a sua igreja num corpo novo, e ela vai então presenciar toda a glória de Deus, e estará também num corpo glorioso. E este salmo, ele apresenta esses 4 aspectos da história da humanidade, da criação. E nós vamos abordar a partir do verso 1, não vou ler o salmo e depois falar, nós vamos lendo e eu vou falando, tudo bem? Isso eu mudei hoje, tinha um outro sermão para hoje à noite. Mas pela manhã, o estudo da manhã era justamente aquela passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus já vinha no final do seu ministério, estava uma semana da sua crucificação, e ele vem subindo para Jerusalém, ele passa por Jericó, e ele cura um cego de Jericó. Mais para frente, na própria cidade, ele salva Zaqueu, não é? Para na árvore do Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome, deve ter surpreendido Zaqueu,
Depois ainda disse para Zaqueu que na história de vida dele havia chegado a salvação que Deus tinha preparado para ele antes da fundação do mundo. E diz: porque você também é um filho de Abraão. E ele vai subindo, ele chega em Jerusalém. Quando a geografia é mais ou menos de Jericó para Jerusalém, você sobe morro, desce, sobe, e quando você vai chegar, você avista a cidade de Jerusalém, o povo que mora lá. A Bíblia diz que naquele ponto Jesus chorou, porque o seu povo não conheceu o dia da sua visitação, e estava realmente impedido de ver pela providência divina. Não vamos falar disso hoje, mas mesmo assim Jesus sentiu isso, aquele povo que foi rebelde a ele. E quando ele diz aquela frase linda: Jerusalém, Jerusalém, é um Deus mãe ali, né? Quantas vezes eu quis ter você acolhido pelas minhas asas como uma galinha acolhe os seus pintainhos, os seus pintinhos, e tu não quisestes. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele não está falando ali de um momento histórico daquele momento. Jesus, quando diz aquilo, ele está se referindo a toda a história de Israel, de todas as vezes que Israel rejeitou os profetas de Deus, os homens de Deus, mulheres de Deus, a voz de Deus durante todo aquele tempo na história. E agora ele está triste, mas chega um momento em que ele então vai ser aclamado. Chega um momento em que ele vai ser aclamado. Chega um momento em que ele vai participar da ceia logo mais, e ele diz aos seus discípulos: olha, vocês vão pegar aí para mim um jumentinho, um podino, está correto, hispano? Um podino, um asno, um jumentinho, filho de jumenta. Você vai pegar aí esse jumentinho, diz que o Senhor está precisando dele. Isso para se cumprir a profecia dita por, como é que era o nome do pai de José? Zacarias. Que o seu rei chegaria humilde, sentado no jumentinho, e predita também por outros profetas, Isaías. E ali vai se cumprir aquela profecia. Jesus então vai entrar em Jerusalém, montado em um jumento, que também era um animal usado para a realeza em passado longínquo. E quando ele vai chegando em Jerusalém, ele vai sendo aclamado como rei. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas, hosanas. E pessoas se perguntavam: quem é este, quem é este? Ele é o rei, ele é o filho de Davi, ele é a raiz de Davi. Jesus é aclamado como rei. Pessoas tiravam suas vestes, colocavam no chão, pegavam ramos, palmas e clamavam o Senhor, louvavam o nome dele. Mas é interessante que ao mesmo tempo, dentro do templo estava acontecendo também um culto. Os cultos aconteciam durante todo o dia, e à noite haviam os sacerdotes, os levitas, que também faziam o serviço da noite no templo, não apenas durante o dia. Era louvor constante. A luz do menorá, do castiçal, não podia ser apagada. Constantemente a luz deveria brilhar sobre o altar, no sentido da presença, do fogo, de adoração e da presença do próprio Deus. E no templo também estava acontecendo um louvor, uma adoração. E é dentro desse salmo que nós vamos falar um pouco sobre isso. E os versos 1 e 2 revelam a criação de Deus. Você olha no verso 1 do salmo de número 24, ou salmo 24, a Bíblia vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Verso 2: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou porque ele fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Então, esses dois primeiros versos nos mostram o que nós enxergamos logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo 1, em que a expressão é muito interessante lembrar que a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou do nada. Criou do nada, expressão que depois foi conhecida no idioma grego por ex nihilo, que popularmente, na linguagem do por rádios de comunicação, se tornou nihil, ou nil. Por isso que às vezes lá o comandante lá do centro operacional vai dizer lá para a guarnição que está em determinado local: não é isso mesmo, Jorge, que é da área aí? Viatura tal, está no QAP, né? Está na escuta. QAP, Copom, estou na escuta.
Positivo, companheiro. Positivo não pode faltar, né? Positivo operante. Positivo, companheiro. Qual o QRU aí no local? Qual é a novidade aí no local? Aí o patrulheiro responde se não houver nada. QRU nil, é de nihil, é de nada. Nada, copom, está tudo tranquilo. Positivo, vida normal. Não é assim? Eu sei, andei estudando sobre isso aí. Andei 25 anos estudando sobre isso. Aí o que aconteceu? Deus, lá no verbo hebraico, quando vai dizer Bereshit, no princípio, bara Elohim. No princípio, criou, o verbo é bara, o verbo do nada. Então, se a gente acha fantástico e louco, por exemplo, a gente lê Ezequiel 37, quando Deus vai dizer como é que estava o estado de Israel, a situação do povo de Israel, e dizendo para Ezequiel: olha, você vem comigo, eu vou te tomar pela mão e pelo meu espírito vou te conduzir a um vale de ossos. Mas não apenas um vale de ossos, mas ossos já secos. O tutano já está indo embora. É possível dar vida a esses ossos? E Ezequiel responde na ponta da língua a resposta mais certa: só o Senhor sabe. É mesmo, você está correto, eu sei. Portanto, dê ordem aos ossos que eles vivam. Não é muito louco isso? Você já imaginou a cena de ossos se juntando assim? Ligamento com ligamento, tendão com tendão, junta da rótula, tudo certinho, cada um direitinho, e depois vai os ligamentos surgindo, os nervos, e depois a pele. Mas ele dá mais uma ordem, e diz assim: agora dê outra ordem, diga, profetize que o Espírito entre neles. Lá você vai ver que está em minúsculo, mas não por estar em minúsculo necessariamente quer dizer que é um espírito do homem que era entrar neles. Eles já estavam vivos. É que em hebraico não tem maiúsculo. Eu prefiro entender que ali ele está falando do Espírito Santo mesmo, porque ele diz: diga que o Espírito sopre dos 4 ventos. Opa, a gente vê isso lá em João 3, verso 18, quando Jesus está falando para Nicodemos, que a gente não sabe de onde vem o Espírito, nem se vem daqui, ele vem de onde quer, sopra onde quer, e a gente não vê, mas a gente sente, para que o Espírito então soprasse sobre aquelas vidas, e depois fala para ele profetizar. Isso é louco, não menos maluco do que você olhar para 11 de João, e ver Jesus dizendo para um corpo morto, havia 4 dias, sai daí, vem para fora. Mas fala se não é muito mais impressionante, muito mais extraordinário, que se o Deus que, para ele, se ele cria do nada, criar a partir do que já está é secundário. Dizer para um morto levanta e anda, viva, é secundário, porque ele criou simplesmente do nada. Não tem nada, e ele diz: haja luz, e assim aconteceu. Não tem nada. A Trindade está lá, na sua comunhão perfeita, na sua relação perfeita, e de repente, aí, o que vamos fazer? Vamos criar. Fala, Pai. Pai fala: haja luz. A voz do Filho sai. O Espírito dá condições para a voz se propagar, e a Trindade cria. É maravilhoso isso. Então a criação, esse texto aqui, que nós lemos agora, esses 2 primeiros versos, em que nós lemos a respeito de que foi o Senhor que criou todas as coisas. Ele criou, Ele soprou, e se foi Ele que criou, Ele é dono. Concordam comigo? Quem cria é dono, Ele é dono de tudo, tudo é dele. Então aqui está registrada a criação. João 1, a Bíblia vai dizer que quando o verbo, que é o da palavra, que é o da criação, se fez carne e habitou entre os homens, vai ser muito claro lá que diz que nada do que foi feito sem que tenha sido feito por Ele e para Ele, porque tudo era seu, Ele veio para o que era seu. Mas também o verso de número 3 vai revelar a queda, mas antes disso, se você olhar
o que deveria acontecer conosco nesse ambiente de culto aqui? Eu digo não no espaço, nesse ambiente em que o Espírito está aqui. O que deve acontecer conosco ao ouvir isso, ao ler isso na palavra? Deve acontecer conosco o que Apocalipse revela lá em capítulo 4, versículo 11, onde os que já estavam na presença do Senhor lá diz: Senhor, Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. É motivo para a gente se render em adoração. É motivo para nos colocarmos em posição de adoração. Nós não estamos aqui apenas para ouvir um discurso, um sermão. Nós estamos aqui para cultuar. E na medida que você ouve isso, você já deve no seu coração, com a sua voz, com o seu coração, com o seu pensamento: Pai, bendito seja o Teu nome, Tu és o Criador do universo. Mas o verso 3 vai nos dizer, eu falei que falaria sobre a estrutura, criação, queda, redenção e consumação, contidas neste Salmo de número 24. A queda é revelada porque o verso 3 vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Isso quer dizer, a presença do Altíssimo. Quem subirá no seu lugar santo? É uma pergunta já de impossibilidade. Ninguém poderia ter a resposta ali já do lado. Quem é que está apto para subir, para entrar na presença de um Deus santo pós-queda? Ninguém. Absolutamente. Indistintamente. Nem criancinha, pastor? Nem criancinha. Ninguém. Porque todos nascemos em pecado. Portanto, precisamos de um Salvador. Precisamos de que haja um sangue derramado, porque sem derramamento do sangue não há remissão de pecados. Ainda que de alguma maneira acreditamos que criancinhas que falecem antes de ter a consciência de que elas são pecadoras por natureza, de alguma maneira que a gente não entenda, nós acreditamos, ou pelo menos eu, que Deus aplica o seu plano redentor de Cristo na vida dessas crianças, bem como dos débeis, daqueles que não têm condição. Tá certo? Mas a Bíblia não está falando disso. É um terreno muito escuro. Mas eu digo que minha fé, ela vai até aí, já que a Bíblia não é clara. Mas a verdade é que todos precisamos de um Salvador. A queda está aqui. Se não, vejamos aqui o verso 4. Agora ele vai começar a falar da redenção. Quem é que pode? Ele vai colocar os critérios, o padrão, o perfil de alguém que pode entrar lá na presença de Deus. Aí você faz uma avaliação no seu lugar, se você estaria apto ou apta. Bom, primeiro ele vai dizer, para entrar lá, verso 4, tem que ter mãos limpas. De manhã eu fiz a pergunta, ninguém se habilitou em dizer tenho. Mas hoje fazer a pergunta contrária. Se quiser se manifestar, fique à vontade. Quantos têm mãos sujas pelo pecado? Levante a mão. Eu já levanto a minha. Olha aí. Tipo assembleia, né? Mãos limpas, impossível de se manifestar. E diz mais um critério: aqueles que são puros de coração. É alto o padrão. É alto o padrão. Quem é puro de coração? Eu não sou. Em mim mesmo, humanamente falando, não sou puro de coração. Acredito que você também não seja. Quem de nós se sustentaria para esse padrão de quem é que pode estar na sua presença? E diz mais, aquele que não entrega sua alma à falsidade ou à idolatria, ao ídolo, aqueles que não são idólatras, é o mais correto nessa leitura. Aqueles que não entregam a sua alma à idolatria, a um falso Deus. A falsidade é no sentido divino aí. Aí o crente pode dizer, opa, esse item eu estou aprovado. Nesse item eu passo. Será? Aí eu falei de manhã, e os ídolos do coração? Ah, pensei que o pastor estava falando só de imagens. Não.
Essas são de menos importância. Os piores ídolos são aqueles que habitam o nosso coração. A propósito, do nosso coração, alguém já disse, é uma fábrica de ídolos. E por último vai dizer, são 4, né? E aquele que não jura dolosamente. Não há mentira na boca dele. Eu comentei da nossa irmã, que é tão carinhosa, posso citar o nome dela aqui, não estaria falando mal dela, porque ela é uma bênção. Ela tem 94 anos hoje, Sinísia. Quando nós éramos do Jurema, um dia eu perguntei assim, quem aqui nunca contou mentira? Quem aqui não mente? Ela levantou a mão, velhinha corajosa. Falei, acabou de mentir, Sinísia, agora, viu? Já... E eu falo que eu costumava brincar com ela. Eu dizia para ela assim, Sinísia, por que você está de relógio? E ela falava, para ver a hora, pastor. Eu dizia, mas você não pode usar relógio. Por que eu não posso? Eu falei, porque você é senhora. Tem que usar relógio. E ela, lúcida até hoje, vende um monte de bijuterias, vende Avon, vende não sei o que mais, e cobra as pessoas. Você está me devendo, está aqui na minha lista. Graças a Deus pela saúde de Sinísia, que Deus continue abençoando a vida dela. Mas o verso 5 é maravilhoso, falando sobre a redenção, que vai dizer, olha, o que tem mãos limpas, o que tem coração puro, o que não entrega sua alma à idolatria, o que tem a palavra da verdade em sua boca, este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui nós já estamos vendo que nós precisamos necessariamente de um Salvador. Só é possível entrar lá no santuário de Deus, no monte do Senhor, figuradamente na linguagem poética do Salmo, aquela pessoa que está com mãos limpas, aquela pessoa que tem coração puro, aquela pessoa que não é idólatra, aquela pessoa que só há verdade em sua boca. Só houve um ser humano na face desta terra que viveu assim, e a gente sabe o nome dele, Jesus Nazareno. Somente ele. Por isso que a Bíblia, eu preguei aqui esses dias, fiz uma exposição em Romanos 5, do 1 ao 11, e falei sobre os benefícios para aqueles que estão justificados em Cristo Jesus pela fé. É a única maneira, estarmos justificados diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que eu expliquei naquele dia da dupla imputação, que Deus imputou os nossos pecados da conta de Jesus, debitou da conta dele, colocou sobre os ombros dele e pegou toda a obediência e justiça dele e creditou na nossa conta, de maneira que Deus nos olha puros, limpos aos olhos dele. Somente assim, aí sim, nós temos condição de entrar nesse lugar. Mas ele muda agora, o Salmo dá uma guinada da sua poesia, tanto é que em algumas Bíblias tem aí a parte pausa, selá, e ele vai dizer então, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Olha, ele começa a falar de outra coisa. Agora aqui ele está já falando, não mais da criação, não mais da queda, não mais da redenção, ele já está falando da ocasião futura, mesmo sem saber, porque nem tudo que se profetizava o profeta sabia. No caso aqui, o próprio rei Davi não sabia o que estava falando lá do futuro, estava falando de um contexto atual, mas Deus usando a vida dele para registrar algo que iria acontecer lá na frente, lá no futuro. E aí então ele começa a dizer, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluias. E ele está dizendo então de alguma coisa que vai acontecer. Ele está falando de portais eternos, ele está falando de portais antigos que existem lá na eternidade, e que é para esses portões se abrirem, porque vai entrar um Rei da Glória. Bom, daí a gente chega no estudo da manhã, que Jesus antecipa essa realidade quando entra triunfantemente em Jerusalém, sendo aclamado como rei. Lembra que no início eu falei que também lá no templo estava acontecendo um culto? E é verdade que
haviam salmos que eram lidos um a cada dia da semana, e cantado, e lido, e cantado, e lidos seguidamente, recorrentemente ia sendo assim, e curiosamente, um salmo na segunda, um salmo na terça, um salmo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o salmo do domingo, qual salmo? O salmo 24. É que Davi, quando compôs esse salmo, segundo a história, a maioria dos que leem essa história do que aconteceu lá no passado, concordam que Davi tenha composto esse salmo por ocasião da volta da arca do Senhor, que tinha sido roubada pelos filisteus. Vocês lembram da história? O que aconteceu? Os filhos de Eli lá eram desobedientes, tal, e aí houve uma guerra, e naquela guerra a arca, que era apenas um símbolo da presença de Deus, apenas um símbolo, né? Os filhos então, ele traga a arca para a gente vencer a batalha, porque eles já estavam perdendo, e não adiantou nada, eles perderam a batalha, e não somente isso, a arca foi levada pelos filisteus, e ficou anos e anos nas mãos dos filisteus. Portanto que quando uma mulher que deu um filho, uma das esposas, acho que um dos filhos de Eli, quando viu que a arca tinha sido levada, porque a palavra é kavod, quer dizer glória, glória, rei da glória, veja, a glória, a arca representava a glória de Deus no meio do seu povo, mas ela colocou o nome do filho de Icavod, ou Icabod, como alguns pronunciam, que quer dizer, foi-se a glória de Deus foi embora, a glória de Deus agora não está mais conosco, ela foi levada. Os filisteus até tentaram ficar com o Deus Todo-Poderoso, que vinha vencendo batalhas, colocaram lá junto com o seu Deus lá, acho que era Dagon, não sei como era o nome daquele Deus, colocaram lá a arca, no outro dia o Deus deles estava derrubado no chão, colocavam de novo, teve um dia que ele está sem cabeça e cortado as mãos, falou, esse negócio não está dando certo, não devolveram a arca, aí Deus mandou uma doença neles. Eu até brinquei de manhã numa classe, falei, você quer saber se é filisteu, tem hemorroidas? Deus mandou hemorroidas neles, mandou. Aí eles não aguentaram não, falaram, vamos devolver isso, vamos dar inclusive presente, e aí a arca foi devolvida, mas não para Israel propriamente, ela ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom. E aí já depois de muitos anos, Davi já no trono, ele então diz, olha, a arca do Senhor está na casa de Obed-Edom, e muito tem abençoado o Senhor a casa de Obed-Edom, vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a glória de Deus de volta, e vamos entronizar a arca dentro, naquela época o tabernáculo ainda, mas Davi aqui está falando de forma profética, não apenas poética, ele está já vislumbrando a eternidade, lá do templo, lá já a realidade do templo, que tinha portais mais altos, e o portal da eternidade lá dos céus, ele nem sabia, na verdade, o que ele estava dizendo, e na medida que a arca foi sendo trazida, ele compôs esse salmo, e aí então disse, olha, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor está entrando, a glória do Senhor está voltando para nós, ela vai ser agora entronizada. Aí volte então agora para o Novo Testamento comigo, e vai naquele dia em que Jesus está entrando, imagina a cena, dentro do templo, o Salmo 24 sendo lido e cantado, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? E aí eles estão cantando, eles estão louvando, e para eles o Rei da Glória, lá dentro do templo, para o judeu, que deu uma grande contribuição para a humanidade, de que só existe um único Deus, estão adorando o Eterno dentro do templo, mas ao mesmo tempo tem Jesus já prefigurando o que Ele ia fazer daqui a pouco, depois do seu martírio, da sua morte e ressurreição. E aí então ele entra e é aclamado como rei, como filho de Davi, como raiz de Jessé, e jogam palmas e aclamam, e as pessoas perguntam, quem é este? Este é o Rei da Glória, Jesus é o Rei da Glória, meus irmãos. E aí Jesus vai para a cruz, e na cruz ele vence a morte. Não vence a morte na ressurreição, não vence o diabo na ressurreição, é na cruz. Deus é tão poderoso que na sua morte ele venceu a morte. E Ele é realmente o Senhor dos exércitos, não no sentido militar, dos exércitos de tudo que existe, do exército de anjos, de estrelas, de tudo. Ele é o Senhor. E aí imagina, né, que tanto no momento em que Ele ressuscitou e agora Ele vai ascender aos céus,
Eu não sei se foi naquele dia que esses portais se abriram, ou se eles se abrirão ainda, como diz lá em 1 de Coríntios capítulo 15, quando o último inimigo, que é a morte, no sentido ali, será vencido efetivamente. Então o Senhor Jesus vai subir com todos aqueles, ou seja, ele vem, pega a sua igreja, sobe, e esses portais eternos têm que ser abertos. Tem mais do que ser abertos, ou se é no momento em que ele foi ser coroado, porque Jesus se tornou rei, ele passou a reinar no sentido redentivo, pós-ressurreição, quando ele ascendeu aos céus. Apocalipse nos informa isso, que quando ele cumpriu com a obra expiatória, ele subiu, e quando ele chegou lá, o Pai então coroou, para que ele reinasse até que o último inimigo fosse colocado debaixo dos seus pés. Então Jesus está reinando. Não sei se foi naquele momento também, mas já imaginou a cena? Vamos figurar aqui, está lá 2 anjos do lado daquele portão eterno, estão lá tomando conta, sei lá. O diabo também foi restrito, então o diabo lá já não entra. A restrição do inimigo no céu se deu na coroação de Jesus, quando ele ressuscitou e subiu. Está em Apocalipse também. Ali o acesso dele foi restringido, o tempo dele foi diminuído, mas está lá os anjos, né? Imagina lá um anjo forte, poderoso, como viu João, um anjo forte que o revelou, que aquele que tinha um livro na mão, sei lá, está lá. De repente já pensou o anjo olhando assim, diz: ei, está vendo o que eu estou vendo? Estou. O que é isso? É um homem que está subindo. Ele está subindo, e ele tem as vestes salpicadas de sangue. E agora, o que nós fazemos? De repente ouve a voz lá de cima: levanta o ferrolho. Não é abrir apenas, levanta os portais, porque abrir apenas não vai conter tanta glória. Levanta os ferrolhos, arranque os portões, porque ele vai subir, ele vai entrar, o Rei da Glória. E ele não está sozinho, ele traz um povo remido e lavado pelo seu sangue, aleluia, e ele sobe. Já pensou que é isso? Que maravilha, que coisa bendita. E é por isso que nós podemos hoje entrar no Santo dos Santos. Não fosse essa a realidade, nós todos estaríamos incapazes de entrar lá. Ninguém é apto, ninguém tem condições, mas por causa do sacrifício de Cristo, o Rei da Glória, nós podemos entrar. E eu ia brincar com vocês e dizer que eu tinha achado a melodia desse salmo. A melodia desse salmo é mais ou menos assim, quer ver? Quem ouviu começar vai dar o... Eu sou cantor de multidão, porque não me conhece, viu? A multidão começa e eu vou junto. A capela mesmo, né? Lembra assim, de uma melodia assim, ó? Lá, 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 lá. Pouca gente conhece, mais alguém? Lá, 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 lá. Hey! Lembra? Hey! Lá, 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 lá. Levantai-vos, ó, as cabeças, levantai-vos, ó, para que entre o Rei da Glória. O Rei, ele é o Rei da Glória. O forte e poderoso Senhor, poderoso nas batalhas, porta as vossas cabeças, rei, todo mundo rei, para que entre o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos, lá, lá, lá. É isso aí. Essa melodia, claro que não era lá do Salmo, mas é uma que fizeram à luz desse Salmo aí. Você que está conosco. Oi?
O começo é esse aí. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louva. É bonito. É isso aí. É lindo. Você que está conosco nessa noite, e que se olhando para você mesmo, para você mesma, olha, eu realmente não me sustentaria, não teria a menor condição de entrar no monte do Senhor. Eu tenho mãos sujas, eu tenho coração impuro, eu tenho ídolos em meu coração, e não há só verdade em minha boca. Eu preciso de um Salvador. Eu quero lhe dizer que o Senhor preparou essa redenção para você. O Senhor, Ele preparou um Salvador para você. E Ele mesmo, nesta noite, é poderoso para abrir o teu coração, para que você receba o Senhor, com a volição que Ele te deu, inteligência que Ele te deu, para dizer: eu creio nesse Jesus que veio e que morreu e foi sepultado, mas ressuscitou e adentrou os portais eternos da glória em meu favor. Tudo o que você precisa dizer: eu creio, eu recebo, e eu te garanto, você nunca mais será a mesma pessoa. Costumo dizer, para encerrar, que eu olho para trás, eu olho para frente, e eu estou longe de ser o que Deus quer que eu seja, porque sou uma obra inacabada. Não tenho a menor dúvida de que chegarei lá pelos méritos de Cristo e pelo poder de Deus que está me transformando dia em dia. Estou aquém do que eu poderia ser, mas quando olho para trás, desde o dia em que Jesus entrou na minha vida, desde o dia em que Jesus me encontrou, desde o dia em que Jesus me lavou e me remiu, e me redimiu, e me regenerou, e eu pela fé, agora já olhando para Ele, como aqueles ossos secos que já estavam com vida, mas precisavam da vida eterna, e o Espírito soprou neles, e dizer: eu creio nesse Jesus. Eu me lembro que desde aquele dia, eu já não sou como eu era, muita coisa já mudou, e a cada dia o Senhor vai nos transformando na imagem, na semelhança de seu Filho. E se você quer isso para a sua vida, hoje pode ser o dia da salvação que Deus traz na sua história de vida. E você que é crente, está com a vida fria, está com a vida espiritual assim lá embaixo, hoje pode ser uma noite de avivamento pela palavra na sua vida. Você que é crente, que é de Jesus, que já é remido, mas que tem dado lugar ao pecado e tem flertado com ele, e por isso tem se sentido fraco e fraca, hoje é um dia em que Deus pode falar fortemente ao seu coração e mudar completamente o seu estado ou de mornidão ou de frieza, e você vai sair daqui quente, cheio e cheio do Espírito. Você crê nisso? Então nós vamos louvar, e depois nós vamos orar e clamar: Senhor, encha-nos, muda a nossa vida, traga-nos para o caminho. Nós vamos fazer a oração, como eu já citei aqui, que o salmista do Salmo 119, no último verso, fez, quando ele se desgarrou. Isso é para você que está longe, para você que se distanciou da comunhão da igreja, não de Jesus, porque Ele não te larga. Ele pode até estar triste com a sua vida, mas largar você, Ele não larga, porque você é dele. O salmista lá, quando se desgarrou do rebanho, ele diz: Senhor, como ovelha desgarrada eu me distanciei, conscientemente de que ele próprio não conseguiria voltar. Ele diz: procura-me, Senhor, encontre-me, porque eu conheço os teus mandamentos, a tua lei. Amém? Que Deus nos abençoe.